uma condecoração antes de falar. Uma bela noite a todos, uma alegria grande estar aqui de volta a essa casa. Muita gente boa, com amigos de algum tempo, né? Estamos transmitindo pela internet, então saudamos também os amigos que pelas asas da mídia, e eu vi comandado pelo Paulo Cesário, é isso? Então é garantia de sucesso, porque onde o Paulo Cesário bota a mão, sai coisa boa. Meus amigos, o povo judeu ainda tem, muitas festas religiosas comemoravam, agradeciam, pediam a Deus sempre e realizavam festas para isso. E de todas as festas judaicas, se destacam 3, são as mais significativas, as mais importantes, e aquelas em que todo judeu que estivesse bem de saúde era convocado, se sentia comprometido com o dever de ir participar. 3. A primeira delas é a festa da Páscoa, que hoje a gente comemora, nós cristãos comemoramos com ovinhos e tal, não é? Mas para o povo judeu tinha uma outra representação. Era o dia em que eles se libertaram do Egito e saíram em direção à chamada Terra Prometida, Canaã, que mais tarde atribuíram a essa região o nome de Palestina, e que hoje a gente vê lá um certo conflito acontecendo. Então, a festa da Páscoa. E eles tinham 2 festas, dessas 3, 2 eram festas agrícolas. Interessante é isso. Uma, no início da colheita, chamada Festa das Primícias, quando o grão começava a brotar, e a outra, a chamada Festa dos Tabernáculos, em que eles agradeciam a Deus a colheita obtida. Mas seria tão bonito, tão interessante, se a gente também fizesse assim, não é? Ou pelo menos na hora do almoço, do lanche, agradecer a Deus. Eu ouvi essa moça tocando aqui uma música, a flor é o sorriso de Deus, a chuva é o abraço de Deus, tudo. Então seria tão interessante a gente também ter esse sentimento de gratidão diante do prato que vai nos alimentar. O povo judeu levava isso muito a sério. Vinha gente, descendentes, de muito longe. E como vocês sabem, naquele tempo não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha trem. O povo vinha, era a pé mesmo. E não era que esses tênis importados com ar-condicionado, direção hidráulica, não. Era sandalhão de couro de bode, dura.
o povo andava 1.000 quilômetros, porque vinha gente de Roma, até mais do que 1.000 quilômetros Roma, quase 2.000. Vinha gente de muito longe para festejar em agradecimento à colheita que o povo ali daquela região tinha. Naquele tempo não tinha estoques reguladores, essa coisa toda que os governos cuidam, não é? Se por acaso a colheita não for boa, tem um estoque regulador que repõe. Naquele tempo não havia isso. A produção era produziu, comeu. Tem que plantar de novo. E se a produção não for suficiente, gente morre de fome. Não tem. Então, o agradecimento do povo. Esse fato que eu vou contar. Estava reunido em Jerusalém para comemorar a festa dos tabernáculos, o fim da colheita. Então, Jerusalém estava lotada de gente. Naquele tempo tinham poucas pousadas, né? E as pousadas todas já ocupadas. As casas de famílias, todas cheias de visitantes. Naquele tempo o povo tinha um hábito interessante, uma cordialidade muito interessante. O pessoal viajava a pé. Quando começava a escurecer, batia-se numa porta qualquer, numa casa qualquer. Não precisava ser parente, amigo, nada. E todo mundo acolhia. Batia, pedia pousada, ele era acolhido. Ali ele recebia um lugarzinho para dormir, água, a preciosíssima água naquela região, para descedentar, fazer a sua higiene e tal, e geralmente um pedaço de pão, um peixe, uma coisa assim, para a pessoa se alimentar. Então, as casas em Jerusalém estavam lotadas, pousadas, as casas, e nas ruas, nas praças, o povo ocupava a cidade. Por isso que é chamado de festa dos tabernáculos, festa da barraca, festa da tenda, do acampamento. O pessoal chegava com barracas, a lembrar os 40 anos que passaram andando no deserto. Lembrando esse tempo, o povo colocava barracas pela cidade inteira. Então a cidade, me ajuda com a mão aí, que minha mão é pouca. Estava assim de gente. Tinha gente para tudo quanto é canto. Todo mundo para agradecer a Deus a colheita. Coisa bonita. Jesus estava na cidade. Vou dizer uma coisa para vocês. Festa boa, Jesus não perde. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estou. Festa boa, Jesus não perde. Jesus estava ali, ele tinha vindo da Galileia, fica na região norte, 200 quilômetros. Ele tinha vindo e estava na cidade e veio até apressado para chegar a tempo de ver a festa. Jesus estava ali. Mas esta ocasião em que o povo comemorava
o fim da colheita, em que a cidade estava lotada de gente e que Jesus estava ali presente. As autoridades judaicas perceberam, constataram que nas diversos grupos, nas turmas, no pessoal que se amontoava aqui e acolá, só havia um assunto. Todo mundo só falava uma coisa só. O surgimento de um novo profeta. E um dizia, eu vi, não me contaram, eu vi ele ressuscitando o filho da viúva lá da cidade de Naim. E o outro dizia, pois eu ouvi lá na Galileia ele deixar ensinamentos extraordinários, subiu num monte e deixou ensinamentos que maravilharam a multidão. E outros, pois é, eu comi um pedacinho do pão e do peixe que ele multiplicou. E olha que nós éramos 5.000 pessoas. Tinha lá uns peixinhos lá, né? E de repente surgiu o peixe e pão que saciou a sede de todo mundo. Então, o povo comentava, entusiasmado, a chegada de um novo profeta, e alguns já levantavam a possibilidade de, será que é esse o Messias, aquele que desde Abraão, 1.800 anos antes, já o nosso povo já espera? Será que é ele? E o povo, em toda a cidade, só falava dos feitos e dos ensinos de Jesus. Provocou ciúme. As autoridades judaicas achavam que Jesus era um aventureiro e que iria arrumar uma confusão contra o Império Romano, que na época dominava a região. E as autoridades judaicas diziam, esse homem tem um poder junto ao povo extraordinário, ele é um perigo. Porque se ele falar para o povo, vamos reagir contra o domínio romano, o povo vai atender. Olha como é que o povo fala dele. Nós precisamos, diziam as autoridades do Sinédrio, nós precisamos acabar com esse prestígio que esse homem tem. Ou a gente joga ele contra o povo, ou a gente joga o povo contra ele. Nós temos que diminuir. Os homens do Sinédrio. Gente, para vocês terem assim uma leve noção o que era ser membro do Sinédrio, o Sinédrio era uma espécie assim de Supremo Tribunal Federal, poder legislativo, poder executivo e poder religioso. Tudo concentrado em 72 pessoas e comandado por um deles, o sumo sacerdote.
esse homem é um perigo, porque ele não gosta da gente. Ele já chamou a gente de sepulcro caiado, ele já chamou a gente de hipócritas. Ele não gosta da gente. E se ele fizer um movimento aqui e chamar o povo vai partir para reagir contra o Império Romano. E aí, o que acontecer, nós estamos desgraçados, diziam os homens do Sinédrio. Por quê? Porque se ele ganhar e expulsar os romanos daqui, ele vai ser o rei. Ele está falando que veio instalar um novo reino. Cada um compreende Jesus conforme a sua cuca, conforme o seu pensamento. Então, achava que Jesus está querendo instalar um reino aqui na terra. Se ele instalar o reino na terra, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser mandar fechar o Sinédrio e acabar com a gente. Agora, se o Império Romano ganhar a luta com ele, o Império Romano vai destituir a gente, porque nós não fomos capazes de controlar esse homem. Então, lá em Minas Gerais tem um ditado que diz assim: antes que ele me jante, eu almoço ele. Bolado pelos que ainda estão vinculados a desejos de vingança. Cruel vingança. Nós precisamos agir o mais rápido possível contra ele. Olha o prestígio que ele tem. Olha os comentários do povo a favor dele. Então, as autoridades judaicas, os homens do Sinédrio, começaram a criar situações para diminuir o prestígio de Jesus. Se possível, matar ele. Ou, pelo menos, acabar com aquela ideia que o povo tem, que ele é o Messias, que ele é o maior profeta de todos os tempos. Acabar com isso. Ele fez aí umas mentiras aí, fingiu que multiplicou pão, deve ter combinado com um rapazinho lá que fingiu que morreu, e aí está dando essa... já tinha fake news naquele tempo, já. Precisamos acabar com ele. Surge lá em Jerusalém, nessa ocasião em que estava sendo comemorada a festa do fim das colheitas, em que a cidade estava cheia de gente, surgiu uma oportunidade sonhada pelos homens do Sinédrio para criar, atrapalhar Jesus. Jogar Jesus contra o povo ou o povo contra Jesus. O que foi que aconteceu? Uma mulher foi apanhada em adultério. Não é adultério por pensamento. Foi apanhada, de fato. Os homens do Sinédrio, aqueles que vivem bolando planos para prejudicar o outro, viram nisso a oportunidade excelente para matar Jesus naquele dia mesmo. Eles foram pessoalmente, não todos, alguns deles, os mais destacados, pessoalmente, no local onde a mulher foi apanhada em flagrante adultério. Só esse fato já criou um escândalo na cidade. Que isso? A pessoa apanhada em adultério, a lei deles lá civil, era a guarda pegar, levar e tal, e fazer o que tem que fazer. Não eram os homens do Sinédrio se meter numa questão dessa.
Mas eles foram, e pessoalmente, raramente apareciam na rua. Quando andavam na rua, os passos eram calculados, aquela cara de paisagem, sabe? Aquele olhar altivo, olhando o pôr do sol, né? Como se estivessem pensando nos grandes problemas que eles têm para resolver e tal, né? O andar era solene, pausado, né? Calculado. Quando os homens do Sinédrio saem lá do seu cantinho, do seu ambiente, e descem, e vão até lá no local, na sarjeta, onde a mulher foi apanhada. E determinam que ela venha trazida pelos guardas, e eles vão à frente. Isso atraiu a multidão toda. E como vocês já sabem, Jerusalém estava assim de gente. Imagina o tamanho da multidão. O povo quer saber, né? O povo é curioso. O povo quer saber. Para que esses homens, importantes homens, estão se envolvendo numa questãozinha dessa? O que está havendo? Fizeram isso exatamente para trazer o povo. E lá vem, então, os homens do Sinédrio andando, à frente, atrás, os guardas trazendo a mulher semi-composta, do jeito que ela foi apanhada e tal, e atrás a multidão toda querendo saber em que vai dar esse negócio aí. O que vai acontecer? Eles vão direto até onde Jesus estava. Não tinha GPS, não esquece. Mas tinha olheiro. E Jesus já estava sendo vigiado há muito tempo. Jesus, quando entrava, se aproximava de Jerusalém, olheiros já iam de longe acompanhando onde ele ia, o que ele fazia, e já comunicavam aos homens do Sinédrio. Ele já estava devidamente, portanto, vigiado. Direto onde Jesus estava. E chegam frente a Jesus. Não deram nem bom dia ou boa tarde. Já viraram para Jesus com a empáfia dos autoritários, né? Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Diz a lei que toda mulher apanhada em adultério tem de ser apedrejada até a morte. Esta é a lei. E tu? Perguntaram para Jesus. O que dizes? Gente, será que eles estavam querendo ouvir conselho de Jesus? O que vocês acham? Deixa eu perguntar aqui para a esquerda. O que a esquerda acha? Vocês estão querendo ouvir conselho de Jesus? Vou perguntar aqui para a direita. Olha, a esquerda concordando com a direita, que maravilha. Isso é mundo de regeneração já atingido. Nós vamos chegar lá um dia, só falta isso. Claro que não. Meu velho pai já dizia, nada mais vazio do que uma pessoa cheia de si mesmo. Porque quem é cheio de si mesmo não quer saber nada que os outros... Não, eu já sei. Não interessa a tua opinião, não interessa. Não interessa. O que eu sei é o que eu sei. É a sabedoria plena, universal do mundo, é a minha. A sua não interessa. Nada mais vazio do que uma pessoa cheia de si mesma. Eram cheios de si.
Eles queriam era exatamente criar uma dificuldade para Jesus e naquele dia mesmo matar Jesus. Porque Jesus foi perguntado. Essa mulher foi apanhada em adultério. Diz a lei que deve ser apedrejada até a morte. E tu, o que dizes? Essa pergunta, Jesus não podia falar nem sim, nem podia falar não. Porque qualquer coisa que ele falasse, ele seria preso e morto. Pode escolher, ou por crucificação ou por pedrada. Se Jesus dissesse, sim, não está na lei? Qual é a lei? Dura lex sed lex, a lei é dura, mas é a lei? Então cumpra a lei. Não está na lei? Cumpra. A lei não diz que é para apedrejar? Cumpra a lei, não me amola, não. Jesus vai fazer isso? Não é no feitio. Não é do feitio dele, não é do feitio de nenhum cristão. Não. Então Jesus não ia dizer que a mulher deveria ser apedrejada. Mesmo porque, se ele dissesse que a mulher tinha que ser apedrejada, cumprisse a lei, ele estaria decretando a morte dela. E o imperador tinha, há pouco tempo, emitido uma medida provisória, né? Naquele tempo chamava Édito Imperial. É a mesma porcaria, né? As ordens que ele acha que os outros têm que cumprir, né? Ele tinha emitido um édito, uma lei, um decreto, dizendo que somente o imperador e somente o seu representante podem decretar pena de morte. Se Jesus dissesse, cumpra a lei, não está na lei, cumpra, Jesus seria crucificado naquele dia mesmo, porque estava descumprindo uma lei do imperador. Esse era o argumento que eles tinham, escondidinho, para pegar Jesus. Mas como só lobo cai em armadilha para lobo, é por isso que, Jesus, quando prenderam Jesus, os homens do Sinédrio levaram eles até Pôncio Pilatos. É porque Pôncio Pilatos era o representante do imperador ali naquela região. Se eles pudessem, eles já matavam logo direto, mas tinha que levar para o homem, e o homem tinha que decidir. Então Jesus não ia falar assim. Mas Jesus também não ia falar não. Não, tadinha dela, não faz isso não. Jesus também não ia falar não. Sabem por quê? Vou falar aqui para os amigos aqui, vocês não ouçam não. É porque naquele tempo o povo achava que tudo que Moisés escreveu tinha vindo de Deus. Eu vou falar só para vocês, para eles não ouvirem. Até hoje tem gente que acha que é assim. Moisés escreveu leis humanas para controlar o povo, 40 anos no deserto, é preciso controlar. Então ele fez leis duras. Uma sociedade ainda selvagem necessita de leis duras. Está lá no livro dos Espíritos, na lei de sociedade. Há necessidade de leis mais coercitivas. Ora, é por isso que Jesus não disse não apedreja ela não, porque o povo todo que estava ali, e é por isso que eles trouxeram o povo todo estava ali, achava que o que Moisés escreveu era direto
ordem de Deus. Então, se Jesus dissesse não, o que as autoridades do Sinédrio iriam fazer? Iam virar para o povo e dizer: ele não cumpre a lei de Moisés. E Jesus, o povo seria obrigado a apedrejar Jesus naquela hora. Então, olha só, veja só a escolha que Jesus tinha. Ou morria crucificado, se dissesse sim, ou morreria apedrejado, se dissesse não. O que Jesus falou? Mas só que antes dele falar, Jesus deu um tempinho. O Espírito crístico sempre usa o tempo. O Espírito superior sempre usa o tempo. Ele deu um tempo para que as autoridades que eram desenvolvidas intelectualmente, o povo não. Mas aqueles homens do Sinédrio eram espíritos avançados intelectualmente. Então Jesus estava dando um tempo a eles para que eles meditassem a respeito da enormidade que eles estavam bolando fazer. Jesus dá um tempo. Tem em algumas Bíblias e em alguns artigos, a gente encontra assim a informação de que Jesus começou a escrever na areia o defeito de cada um. Jesus não vê defeito na gente. Jesus não vê. Quem foi que ele chamou para ser o maior divulgador do cristianismo? Um assassino, Paulo de Tarso. É ou não é assassino? Assassino. E não foi só Estevão que morreu, não. Estevão é só o exemplo registrado. Milhares de pessoas foram chicoteadas, sofreram castigos tremendos na sanha de Saulo de Tarso, antes de virar Paulo, promoveu ali na própria Jerusalém. Jesus não vê defeito, então Jesus estava dando um tempo para o povo pensar, para aqueles homens pensarem. Mas diante do silêncio, as autoridades imediatistas, sempre como são, né? A gente quer tudo aqui e agora, né? Vamos, como é que é? A mulher foi apanhada em adultério. A lei diz que é para apedrejar. O que você diz? É sim ou é não? Aí Jesus se levantou e olhou para a mulher. Opa! Que até então você está analisando um fato, um adultério que a lei pune. Mas ali tem uma criatura de Deus. Por quantos perrengues ela já não tinha passado? Por quanto tempo ela já não estava abandonada afetivamente? Há quanto tempo ela suportava? Qual é o histórico? Jesus deu um tempo. Como as autoridades insistiram, Jesus soltou essa célebre frase que está no DNA de todo cristão. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Gente, se soltasse uma bomba ali, seria mais suave. Eu penso que foi a primeira reunião de terapia em grupo da história da humanidade. Porque cada um, diante do influxo da frase de Jesus, cada um começou a analisar a si mesmo. Tirou o foco na coisa e voltou o foco para si.
E pensava um assim, eu não sou adúltero nesse sentido aí, mas eu tenho uma vendinha e meu quilo lá eu adulterei para 900 gramas, né? Eu adulterei, eu dei uma. Então eu não tenho moral para julgar essa mulher. Deixava a pedra cair no chão e ia embora. Um por um. Foi embora todo mundo. E João, está lá em João capítulo 8, esse texto. E João diz, e é uma informação interessante, primeiro saíram os mais velhos, depois os mais novos. E eu fico cá me perguntando, por que é que os mais velhos saíram primeiro? Que erraram mais ou porque já tem maturidade para olhar para os seus próprios erros? Eu deixo com vocês aí, para vocês pensarem sobre isso. O fato é que o povo vai embora, o plano falhou, deu ruim, deu para trás, as autoridades também foram embora, não estavam interessados na mulher. É um assunto lá. O negócio deles era, eles queriam pegar a Jesus. Foram embora também. Ficou na praça deserta, um vazio danado, a mulher e Jesus. E Jesus vira para ele e pergunta, onde estão os teus acusadores? Jesus faz cada pergunta, né? Não está vendo que foram embora? Se fosse o seu Saraiva, um comediante nervosinho, se fosse o seu Saraiva, diria ele, foram embora, não está vendo? Mas as perguntas óbvias, e tem muita pergunta óbvia que Jesus faz, é para a gente olhar para a gente. Onde estão os teus acusadores? E ela, para Jesus, foram embora, Senhor. E Jesus, para ela, eu também não te condeno, não. Aliás, Jesus falou várias vezes isso. Eu não vim à terra para fazer juízo de ninguém. Jesus! Nós não, nós somos mais que Jesus, aí a gente está julgando os outros, né? Tudo bem. Jesus, eu não vim à terra para julgar. Eu não vim à terra para condenar ninguém. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Gente, duas frases fabulosas para a gente botar na agenda, na tela do computador, no espelho, na porta da geladeira. Para quando você for assaltar a geladeira. Sim, porque a geladeira foi feita para a gente assaltar de madrugada. Por isso que ela tem aquela lâmpadazinha lá dentro. Você não precisa acender a luz da cozinha para não acordar ninguém. Você abre a porta, a luz generosamente te mostra o que tem lá. Bota lá dentro essa frase. Se você é um assaltante da geladeira nas madrugadas, duas frases de Jesus, que deve ficar como registro para a gente. Atire a primeira pedra se você estiver sem pecado. Agora, se você tem pecado, vai e não peques mais. E é por isso que Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua modificação moral e pelos esforços que empreende para vencer as suas más inclinações para ser espírita. Para ser cristão é preciso ter más inclinações. Se não tiver, você já é santo, você já não precisa. Agora, que se esforce por vencê-las. Fica aí essas duas frases que Jesus deixou nessa passagenzinha bonitinha que João
registrou lá no capítulo 8. Muita paz.